Então, o nosso grupo ficou responsável por falar sobre o trigger na SOP em FIV e como melhorar a maturação ocitária. Meu nome é Caroline e eu que vou apresentar representando o grupo, então. A maturação ocitária, ela depende de uma sincronização muito delicada entre o crescimento folicular, a retomada da meiose, a comunicação entre o ósseo e as células da granulosa, temas que já foram citados hoje, então a gente vai passar mais brevemente. Também de uma intrincada sinalização hormonal, a regulação genética também desempenha um papel na maturação. E na SOP a gente vê que esses mecanismos eles são parcialmente desincronizados. E uma das teorias que explica isso são as anormalidades do microambiente folicular das mulheres que têm SOP, devido à influência da hiperinsulinemia, do excesso de LH, do hiperandrogenismo, que culminam, por fim, com uma inflamação crônica leve. Então, a mulher com SOP tem uma grande corte de folículos pré-antrais, e o que se reflete num AMH elevado. E aí o desafio é como que a gente vai fazer só analisando o trigger para melhorar a maturação ocitária. Então agora a gente vai apresentar uma série de trabalhos aqui para a gente discutir e comparar as formas de trigger. Então nesse estudo aqui, essa corte retrospectiva conduzida na Turquia, eles compararam o uso de HCG como trigger e o agonista de GNRH. Então, eles dividiram basicamente em 3 grupos, um grupo que usou o agonista do GNRH e outros 2 grupos que usaram HCG. E o protocolo deles foi o protocolo antagonista. Eles fizeram o trigger quando já havia folículos dominantes ali que atingiam em torno de 17 milímetros, e o grupo que usou agonista de GNRH usou gonapeptil, e o que usou HCG usou o vidrão. E a punção foi realizada... Perdão, eu não ouvi. Embaixo do seu slide tem um negocinho escrito pararam de compartilhar. Põe em ocultar, por favor. Ah, perdão. Obrigada. Saiu? Saiu. Beleza. E o que foi visto, então, nessa pesquisa? Que a gente teve mais ócitos em M2 recuperados no grupo do agonista do GNRH. E também uma menor quantidade de pacientes que tiveram hiperestímulo. Os resultados que eles demonstraram nesse estudo foi 94% de recuperação de M2 no agonista do GNRH e 82% e 91% nos grupos que usaram HCG. Então, como já foi dito em outras apresentações, demonstrando a superioridade do agonista do GNRH como trigger. E qual é o papel do duo trigger na SOP, então? Que também foi dito em um trabalho anterior. Nesse trabalho que a gente está trazendo aqui para vocês, teve um resultado diferente do que já foi dito hoje. Era uma corte retrospectiva conduzida na China, em que eles também usaram um protocolo antagonista e dividiram os pacientes em 2 grupos. Um grupo que usou trigger com uma ampola de gonapeptil e outro grupo que usou trigger com gonapeptil e baixas doses de HCG, 1.000, 2.000 UI de HCG. A coleta foi realizada 34 e 36 horas depois, e o que a gente teve de resultado é que há uma equivalência entre os 2 grupos, que apesar do grupo do duo trigger ter mais folículos em M2, mais ócitos em M2 recuperados, isso não tem relevância estatística. Então, eles trazem como conclusão que existiu uma equivalência nos 2 grupos. E pensando então que o agonista do GNRH é a grande droga do trigger na SOP, e se a gente repetisse esse trigger, fizesse um trigger e depois mais um, será que a gente conseguiria mais maturação ocitária? Esse foi o tema desse artigo, um ensaio clínico randomizado sem cegamento, conduzido no Irã, em que eles fizeram uma única dose para um grupo, uma única dose de decapeptil, e para outro grupo eles fizeram o decapeptil e 12 horas depois fizeram a metade dessa dose. E a coleta foi realizada 35 horas pós o trigger. E o que a gente encontrou é que, apesar de a gente ter um número maior de ócitos em M2 recuperados, isso também não teve significância estatística entre os grupos. Então, repetir o trigger também não se demonstrou como um mecanismo superior de trigger
quando comparado com o trigger sozinho, né, o agonista sem repetição. E por fim, a gente trouxe um último artigo, ele não foi realizado em pacientes especificamente com SOP. Tinham pacientes com SOP nesse estudo, mas não era voltado especificamente para elas. Mas é uma questão que a gente gostaria de trazer. Foi um protocolo em que foram usadas diversas formas de estimulação ovariana, mas o que importa para a gente é o trigger, e eles dividiram as pacientes basicamente em dois grupos, um trigger com guanapeptil, um trigger com HCG, e depois eles subdividiram esses grupos em aquelas que tiveram a coleta com menos de 36 horas e meia e as que tiveram a coleta com mais de 36 horas e meia. Pensando, será que o momento entre o trigger e a coleta pode ajudar na maturação ocitária? E o que foi visto é que no grupo que fez o trigger com o agonista de GNRH e a coleta aconteceu depois de 36 horas e meia, a gente teve um aumento do número de ócitos maduros recuperados. Então, carece de mais estudos, né? Como eu disse, não foi um estudo conduzido para a SOP, teria que analisar isso para esse grupo de boas respondedoras e ver se isso realmente se consolida. Então, como mensagens que ficaram, na SOP, a gente tem anormalidades da maturação ocitária por vários fatores, resultando em uma grande quantidade de ócitos, mais ócitos qualitativamente comprometidos. O trigger com o agonista de GNRH foi superior no quesito maturação, quando comparado com o HCG isolado, e com ele idêntico, né, os mesmos resultados, quando a gente usou o duo trigger. A repetição do trigger não se mostrou, com o GNRH também não se mostrou superior, e o timing do trigger e a coleta parece influenciar na maturação ocitária nas pacientes daquele estudo, quando a gente faz a coleta 36 horas e meia ou mais depois do trigger. Parabéns! Depois de uma grande jornada, estamos chegando ao final. E bem, a fala dela foi boa, algo que é muito importante, né, o trigger, o que a gente vai utilizar. Aqui já tivemos antes, né, uma palestra, uma apresentação a respeito dessa importância que se utiliza não com SOP. Então ela vem só enriquecer mais ainda. Eu acho que desfecho para todo mundo saber o que fazer, né, mas eu acho que é o que vocês já fazem aqui, né, na clínica. Mas parabéns. Muito bem, muito boa sua apresentação. Acho que a gente isso enriquece o que a gente faz aqui, porque a gente vê na prática as clínicas no Brasil todo, muita gente faz trigger com 35 horas. Muita gente. E a gente continua fazendo trigger com 36 horas. Você vê que os estudos mostram a importância da gente fazer dessa forma, porque a gente acaba tendo mais óvulos maduros. E na SOP isso é mais importante ainda, né? E por que a gente faz desse jeito? Lá atrás, no passado, a gente usava gonadotrofina urinária, o HCG urinário, que tem uma resposta e um pico anterior. E a gente podia fazer captação com 34 horas, com 35 horas. Com a onda dos recombinantes, a gente começou a fazer isso com 36 horas, porque a gente viu que pegava muito óvulo imaturo. E com o advento do uso do agonista de GNRH, usando LH endógeno, esse pico ele é muito menos expressivo do que aquilo que você dá de forma exógena. Você está usando o seu LH endógeno. Então, essa subida ela é mais lenta e menos potente. E a gente entendeu que fazer com 36 horas seria melhor. E na prática a gente marca com 36. Mas até anestesiar, até entrar, né? No fim acaba dando essas 36 horas e meia. Então, isso só corrobora aquilo que a gente faz aqui na nossa prática clínica. Muito bem, parabéns. Parabéns a todos. E, enfim, vocês estão melhorando bastante em relação aos meses anteriores.
A única coisa que eu vou falar é com relação ao uso da inteligência artificial novamente. Tomar cuidado com os slides pequenos. Vocês têm que prestar atenção naquilo que a gente vê, porque é como se vocês estivessem apresentando num anfiteatro. E eu tenho que poder ler e enxergar o que vocês estão apresentando. E a segunda coisa é realmente a gente estar fazendo atualização. Então, mostrar para a gente além do guideline. Acho que isso é fundamental. Para a gente ou compreender que a gente está fazendo certo, ou mudar a nossa prática clínica em função daquilo que vocês estão trazendo. Parabéns, um ótimo mês a todos e que venha o próximo mês.